Olá, nós chegamos ao último vídeo do seminário Israel Antiga e Moderna, aqui no canal Mais Uma Voz. E neste vídeo vamos encerrar o seminário. Eu quero agradecer a você que esteve conosco aí todo esse tempo, durante todos esses vídeos, acompanhando. Deus continue abençoando a você no entendimento das Sagradas Escrituras, o ajude a colocar em prática os ensinamentos que você tem aprendido durante todos esses vídeos aqui no seminário Israel Antiga e Moderna. No último vídeo nós paramos aqui fazendo uma recapitulação das transformações que aconteceram na IASD. E agora nós vamos entender a respeito da apostasia ômega na Igreja Adventista. A respeito da apostasia ômega, a senhora Ellen G. White, a irmã White, ela disse o seguinte: não vos enganeis, muitos se afastaram da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Ela disse que o alfa, que como nós vimos nos vídeos anteriores, envolveu ali a questão do John Harvey Kellogg, os incêndios aí no Hospital Adventista, no sanatório, e na publicadora, na Review and Herald. Aquele foi o alfa, o início da apostasia. Mas o ômega, ela falou que seria de natureza mais assustadora. Vamos continuar vendo o que ela fala a respeito disso. Necessitamos estudar as palavras que Cristo proferiu na oração que fez imediatamente antes de seu julgamento e crucifixão. E agora ela cita aqui um texto muito importante para nos ajudar a não cairmos no ômega, da apostasia. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Eu sublinhei essa parte importantíssima. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. João 17, 1-6, extraído de Mensagens Escolhidas 1, páginas 197 a 198. Então, nós vemos aqui que para alertar a igreja contra o ômega da apostasia, ela cita um texto que indica claramente quem é o único Deus verdadeiro, que é o Pai. Apostasia alfa e ômega e seu lugar no tempo. Então, muito se tem dito, quando que viria a apostasia ômega? Será que a apostasia ômega já veio, a igreja já entrou na apostasia ômega, no último período de apostasia de sua história? Ou esse período ainda chegaria, ou já chegou? Muitos têm alardeado por aí que a apostasia ômega são essas questões envolvendo a igreja emergente, com questões envolvendo meditação transcendental na igreja, hoje em dia, etc. Mas nós vamos ver aqui quando que esse problema começou na igreja adventista. Living Temple, que foi este livro aí do Dr. John Harvey Kellogg, encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo. Olha que interessante. E tremi pelo nosso povo,
Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. As afirmações feitas em Living Temple acerca deste ponto são incorretas. São mal aplicadas as passagens usadas em apoio da doutrina lhe exposta. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 203, do ano de 1904. Então, essas questões agora envolvendo no século XXI a igreja emergente, né? Esse movimento moderno aí na IASD, não podem ser o ômega. Eles podem estar incluídos no ômega, mas o ômega começou dentro de pouco tempo após 1904. Aqui a irmã White ela fala claramente que o Living Temple, este livro aqui, do Dr. John Harvey Kellogg, ele encerrava o alfa dessas teorias e ela sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo. E o ômega tinha questões envolvendo, assim como o alfa, controvérsias em relação à presença e personalidade de Deus. Ou seja, quem é o Deus verdadeiro? As questões envolvendo também a presença de Deus a respeito do Espírito Santo. Então nós vamos entender aqui, essas citações foram tiradas aqui do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Nós vamos entender aqui então a inauguração da apostasia ômega, como que ela começou, porque a senhora White disse que ela viria dentro de pouco tempo, né? A profecia se cumpriu exatamente quando, após 22 anos aproximadamente, após a morte de Ellen G. White, em 1915, e muitos dos demais pioneiros da IASD, né, também faleceram, o pastor Leroy Edwin Fromm, da Associação Ministerial da Conferência Geral, fortalece o tema do Deus Espírito Santo, entre aspas, né, na denominação. Veja o que ele disse aí em um de seus livros. Esse aí é um dos livros dele, né? A Vinda do Consolador, que tem a tradução aí para o português, mas esse outro, Movement of Destiny, não tem a tradução para o português. É dele que nós vamos tirar essa citação aí, que vamos ler agora, né? Livro Movimento do Destino, que é uma espécie de livro biográfico da história da igreja. Quando em 1926, 1928 me foi pedido pelos líderes para dar uma série de estudos sobre o Espírito Santo, olha que interessante, nos Institutos Ministeriais da União Norte-Americana de 1928, fora uns vestígios inestimáveis no espírito de profecia, eu não encontrei praticamente nada desse fantástico ramo de estudo da Bíblia. Não existiam pregas pegadas em nossos livros e literatura. Eu fui obrigado a pesquisar em livros fora de nossa fé. Alguns desses homens tinham pontos de vista mais profundos das coisas espirituais de Deus que muitos de nossos próprios homens tinham então sobre o Espírito Santo e a vida triunfante. Você não imagina como eu fui atacado por alguns mais antigos, porque eu insisti na personalidade do Espírito Santo como uma terceira pessoa da divindade. Movement of Destiny, página 322. Então, olha que interessante, ele usa praticamente aqui as mesmas expressões que a irmã White usou anteriormente, né? Vamos voltar aqui, olha, que ela fala que ela advertiu os nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e à personalidade de Deus. E aqui ele diz que insistiu na personalidade do Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade. Então, aí, em aproximadamente 20 anos, né, 20, 22 anos, começou o ômega da apostasia na igreja com esse homem, que nós já vimos aqui, esse texto, nós já vimos logo no início do seminário, né? Coloquei até um vídeo dele mostrando que no túmulo dele, lá nos Estados Unidos, existe um símbolo maçônico, né, demonstrando aí que ele também era um infiltrado da maçonaria dentro da igreja adventista. Então nós vemos aí claramente, também naquela entrevista que eu coloquei para vocês assistirem, eu não sei quantos assistiram, coloquei recentemente,
a respeito do John Harvey Kellogg, mostra naquela entrevista também, fala sobre esse pastor, que ele era também aí, então, um jesuíta infiltrado na igreja adventista, né, do sétimo dia. Mas vamos seguir aqui adiante em nosso seminário, vendo agora uma comparação entre a Babilônia e Israel antiga, no texto de Daniel 5, 25 a 27, Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Com relação a Jerusalém, né, Israel, foi dito em Mateus 23, 37 a 38. Jerusalém, Jerusalém, Jesus diz, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? E aí aquelas frases, né, que nós já sabemos. Depois ele conclui dizendo, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então, tanto com relação à Babilônia, quanto com relação a Jerusalém, foram aí pronunciados, foram vaticinados aí algumas situações, algumas profecias que as atingiriam frontalmente, diretamente, com relação aí à sua derrocada, os juízos que viriam sobre elas, né? Por ter desobedecido e desconsiderado as advertências de Deus. Vamos ver com relação ao moderno Israel o que foi dito. Nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Assim como foi pronunciado como a Babilônia antiga, né? Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. Eventos finais, páginas 59 a 60. Então, a igreja adventista será pesada nas balanças do santuário. O Senhor está analisando, está observando tudo o que tem acontecido e julgará dentro em breve todas essas questões, né? Mas uma comparação aí entre a Israel antiga e a moderna. Em Jeremias 26, verso 9, na King James atualizada, nós lemos o seguinte: Porque profetizaste em o nome de Yahweh, dizendo, esta casa será como Siló, e esta cidade ficará deserta e desabitada. E todo o povo se ajuntou em torno de Jeremias no templo do Senhor. Ele disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se, o sumo sacerdote perguntou, nada respondes? Que é o que estes depõem contra ti? Jesus, porém, conservou-se calado. Mateus 26, 61 a 63. Primeira parte aí, do 63, né? Então, nós vemos aí que sempre a liderança religiosa nos templos, ela está inquirindo a respeito das mensagens que têm sido apresentadas. Vamos ver com relação ao moderno Israel o que foi dito. Professar uma religião tornou-se moda no mundo. Aqui ela fala genericamente sobre as igrejas em geral, né? Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes aderem à igreja como o meio de alcançar o respeito e confiança da sociedade e promover os seus próprios interesses mundanos. Procuram assim encobrir sob o manto do cristianismo todas as suas transações injustas. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade e proteção. Vamos continuar aí no próximo slide. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Deste modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da igreja e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. Grande Conflito, página 386.
E é realmente esta a condição, meus amados, de muitas das igrejas, até da própria igreja adventista, né? Muitos estão aí sendo arrolados nos livros das igrejas. E os pecados têm sido acobertados, têm sido aceitos e não têm sido repreendidos. Mas vamos aqui notar, mais uma vez, como já vimos em alguns vídeos anteriores, algo pesado que foi dito com relação a Yazdi, neste livro aí do Neil Livingston, A Grande Conspiração. Existe uma sentença que foi excluída do livro Evangelismo, né? A página 592 e 593, Ellen White faz uma incrível declaração sobre a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, próximo ao fechamento do Tempo da Graça. A fonte original dessa declaração é encontrada no manuscrito 15 de 1886. No entanto, a última sentença da afirmação original do manuscrito 15 de 1886 é omitida do livro Evangelismo. Primeiramente, notaremos a afirmação como ela aparece em Evangelismo. Sob a capa de cristianismo e santificação, há de prevalecer vasta e manifesta impiedade, em grau terrível, e isso continuará até que Cristo venha para ser glorificado em todos os que creem. Nos próprios pátios do templo ocorrerão cenas que poucos imaginam. O povo de Deus será provado e testado, para que ele possa distinguir entre o que serve a Deus e o que não o serve. G. White, Evangelismo, página 592 e 593. Agora perceba que não existe reticências no final desse texto, né? Na final da afirmação, muito embora haja uma sentença a mais que segue. Agora veremos a declaração como primeiramente aparece no manuscrito 15 de 1886, a última sentença obtida, ela vai ser sublinhada, né? Esse texto aqui abaixo. Sob a capa do cristianismo e santificação há de prevalecer vasta e manifesta impiedade, em grau terrível, e isso continuará até que Cristo venha para ser glorificado em todos os que creem. Nos próprios pátios do templo, ou seja, na igreja, né, ocorrerão cenas que poucos imaginam. O povo de Deus será provado e testado para que ele possa distinguir entre o que serve a Deus e o que não o serve. A vingança será executada contra aqueles que se assentam nos portões, decidindo o que as pessoas precisam fazer. G. White, manuscrito 15, 1886. Então, assim como os anciãos sentavam nos portões das cidades antigas de Israel, né, para julgar as questões que o povo deveria fazer ou deixar de fazer, hoje a liderança da IAGE tem sentado nos portões, entre aspas, né, decidindo o que as pessoas devem fazer. E a mensageira do Senhor, ela veio dizendo claramente que a vingança seria executada contra esses homens, né? Que estão aí determinando o que o povo deve fazer ou não. Vou deixar aí o link deste texto para que vocês baixem este livro, né, no nosso site. Esse texto está aí na página 247, no arquivo em PDF, já no livro impresso está na página 383. Então nós vemos aí que assim como a vossa casa, né, o templo lá de Jerusalém ficaria deserto, como ele foi destruído depois. Existem profecias com relação a Yazdi, né, para se cumprirem. Vamos aí para mais esse slide. Os que rejeitaram a luz da mensagem do primeiro anjo e a ela se opuseram, perderam a luz do segundo e não puderam ser beneficiados pelo poder e glória que acompanhava a mensagem. Eis o noivo saiu ao seu encontro. Jesus desviou-se deles com a fisionomia carregada, pois haviam-no menosprezado e rejeitado. Os que receberam a mensagem foram envolvidos numa nuvem de glória, sobremodo temiam ofender a Deus. Esperavam e vigiavam e oravam para conhecer a sua vontade. Vi Satanás e seus anjos procurando desviar do povo de Deus essa divina luz. Mas enquanto os expectantes mostravam estima pela luz e conservavam os olhos desviados da terra e voltados para Jesus, Satanás não tinha poder para privá-los de seus preciosos raios. A mensagem dada pelo céu enfureceu Satanás e seus anjos, levou os que professavam amar a Jesus, mas desprezavam sua vinda, a escarnecerem dos fiéis, confiantes, e a ridicularizá-los. Mas um anjo anotou cada insulto, cada desprezo, cada inconveniência que os filhos de Deus recebiam de seus professos irmãos. Vamos ver a continuação desse texto, né?
Vi que esses expectantes não tinham ainda sido provados como deviam ser, não estavam livres de erros, e vi a misericórdia e a bondade de Deus em enviar uma advertência ao povo da terra, bem como repetidas mensagens para levá-los a diligente exame de coração, ao estudo das Escrituras, a fim de poderem despojar-se de erros que haviam sido recebidos de pagãos e papistas. Olha, meus amados, então é isso que nós temos feito aqui, né? Por meio dessas mensagens, Deus tem estado a conduzir o seu povo para onde Ele possa operar por eles com maior poder e aonde eles possam guardar todos os seus mandamentos. Primeiros Escritos, página 249 e 250. Então, o que nós estamos aqui fazendo é levando vocês a um diligente exame das Escrituras, um diligente estudo das Escrituras, a fim de nos despojarmos dos erros que recebemos de pagãos e papistas, erros estes como o da Trindade. Nós temos demonstrado aqui claramente a sua falsidade, né? Nós vamos aí para o próximo slide. Creio que o último aqui do nosso estudo, né? O texto de Mateus 24, 15 a 20, na Almeida Corrigida e Fiel, diz o seguinte: Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, este texto nos mostra claramente, né, quando da ocasião aí da destruição de Jerusalém, o que eles deveriam fazer, né? Vamos ver com relação ao moderno Israel, qual foi as orientações. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas, pelas religiões, né, oficialmente estabelecidas. Mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Primeiros Escritos, página 261. Então, meus amados, é isso. Nós estamos aqui para chamar vocês, então, a sair dessas igrejas corrompidas que estão rejeitando a verdade, essas igrejas caídas que estão em apostasia, e se juntar ao remanescente, um povo pequeno, mas que está aí defendendo todos os mandamentos de Deus e está conclamando as pessoas para adorar o único Deus verdadeiro e ao seu Filho unigênito a que Ele enviou. Se você ouvir esse chamado, não endureça o seu coração. Atenda ao clamor do Espírito de Deus em seu coração, em sua mente, e aceite esse chamado. Investigue a palavra, investigue as Escrituras. Você compreenderá qual é a verdade. Porque em João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o meu desejo, a minha oração para todos vocês que acompanharam aqui o Seminário Israel Antiga e Moderna. Em alguma ocasião futura, se tivermos alguma novidade com relação a esses assuntos, voltaremos aqui no canal mais uma vez com algum vídeo extra para poder apresentar a vocês. Que Deus abençoe a todos e continue aí nos acompanhando no canal mais uma vez nos demais vídeos que temos apresentado. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.